Abra sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso de número 11. A gente vai ler alguns versículos e depois vamos meditar nessa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso de número 11. O texto diz o seguinte: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, quem Paulo prega, os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: Ordeno que saiam pelo poder de Jesus. Amém? Queridos irmãos, ele próprio passa a ser uma figura de referência naquele ambiente, naquele local, a ponto de pessoas que não conseguem ter contato com Paulo, que não conseguem estar no mesmo ambiente que ele, são submetidas a um tipo de fé diferente do que nós aqui praticamos. A gente sabe que o Senhor pode fazer, mas não transformamos um evento esporádico em doutrina. Então aqui nós temos uma prática de fé, uma espiritualidade diferente do que nós praticamos, porque sabemos que Deus pode fazer, mas não transformamos um evento esporádico em doutrina. Para que um evento passe a ser doutrina, ele precisa de muito mais subsídio bíblico para assim adotarmos como prática de fé. Mas aqui há um evento esporádico citado pela Bíblia que a gente acredita que o Senhor pode produzir, pode acontecer de fato. As pessoas que não podiam ter contato com Paulo eram submetidas a esse tipo de fé. Que tipo é esse de fé que eu estou dizendo? Os lenços, os aventais de Paulo, muitas vezes eram levados até essas pessoas. E é interessante que há um relato aqui afirmando que no contato destas pessoas doentes com os lenços, aventais, peças do vestuário de Paulo, as enfermidades iam embora. E até aqueles que tinham espíritos malignos eram libertos por conta desse movimento. É interessante você entender que há por detrás disso uma intenção divina de fazer com que o evangelho seja cada vez mais difundido e propagado nesse local. Porque em Éfeso há uma espiritualidade pagã extremamente desenvolvida, estruturada, a ponto de se ter um templo pagão, o templo da deusa Diana. E há um comércio envolvendo a religião muito forte, que Paulo vai trazer enorme prejuízo para estas pessoas. Por quê? Porque alguns homens que têm condições de comprar esses objetos espirituais do templo da deusa Diana, começam a se livrar dos mesmos. Para você ter uma ideia, os historiadores dizem que um livro que eles possuíam naquele tempo, visto que papel e impressão era algo muito difícil, correspondia a mais do que o salário do trabalhador de um ano. E a Bíblia diz que em determinado momento da vida de Paulo em Éfeso, várias pessoas que possuem esses livros vão em praça pública e queimam isso, declarando: nós não queremos mais essa fé, nós agora servimos ao Senhor Jesus. Então há um movimento social poderoso através do Evangelho e através da vida de Paulo, a ponto dele se tornar essa referência, que as peças de roupa, o vestuário dele é levado, e a Bíblia diz que chega lá, o enfermo é curado, o endemoniado é desencapetado, e é um negócio maravilhoso, né? Fico pensando, deve ser um negócio muito legal.
Imagina pegar aí a blusa do pastor Jorge depois que ele pregar. Aí você leva, os capeta, vai vazando tudo, irmão. Pensa que poderoso isso aí? É a irmã do círculo de oração, acabou de orar, pega o lenço da irmã. Agora a máscara que está cheia de baba, ao invés de transmitir coronavírus, transmite unção. Olha que negócio interessante que a gente poderia viver aqui. Olha, seria maravilhoso, né? Eu fico pensando na cena. Mas a Bíblia diz que em meio a esse movimento de Paulo, sete homens que são judeus, que são filhos de um sumo sacerdote por nome Seva. Ainda que a gente não encontre um histórico desse homem como sacerdote, está citado aqui que ele pertence a essa classe. Esses 7 homens, olhando para o que Paulo está fazendo, eles dizem assim: a gente vai fazer o mesmo. A gente vai expulsar uns demônios aí e a gente já faz isso, porque o texto chama ele de exorcistas ambulantes. É gente que naquele tempo andava de cidade em cidade, promovendo esse tipo de ação de exorcismo, e eles invocavam práticas pagãs, eles invocavam práticas religiosas judaicas, eles faziam uma salada a fim de enganar muitas vezes o povo e obter disso certo resultado, certo lucro. De certa forma isso dava certo, porque eles iam por vários lugares fazendo isso. Chegaram em Éfeso, e em Éfeso perceberam que tinha Paulo. Eles disseram: opa, tem uma nova técnica aqui, vamos inserir essa técnica no nosso arsenal de expulsamento de demônios. E o que eles fazem? Chegam num lugar, tem alguns endemoniados, eles dizem o seguinte: olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega, demônio, vai embora. A Bíblia diz que o endemoniado vai falar com eles, e o bate-papo é interessante, porque o endemoniado olha para eles e diz assim: deixa eu perguntar uma coisa para vocês, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês são quem? Quem são vocês? Não conheço. E não tem resposta, só tem uma outra reação. O endemoniado parte para cima dos 7. O endemoniado bate nos 7. E não somente bate, arranca a roupa dos 7, e eles têm que sair correndo da casa, nus e feridos. E o texto diz o seguinte, após esse relato, que sobre Éfeso cai um temor, porque as pessoas entendem, não dá para brincar com o evangelho, a gente tem que levar a sério esse negócio. E é a partir desse texto que Deus quer falar com a gente hoje, é a partir dessa palavra que Deus quer ministrar o meu e o teu coração. Amém? Todos nós, ao longo da vida, vamos desenvolvendo ações, e muitas delas baseadas em referências externas que nós encontramos. Todos nós, na intenção de ter uma vida abençoada, olhamos pessoas cuja vida nos inspira, e nós muitas vezes atrelamos a prática de vida destas pessoas abençoadas que nós observamos a um possível sucesso da nossa vida. E olhando esse cenário, a gente diz uma coisa: se ele fez e deu certo, eu também posso fazer e colher o mesmo resultado. E nós não observamos apenas o ser. Muitas vezes nós temos o critério de observar o ser e o que o ser faz. E não somente o ser e o que o ser faz, mas a forma como o ser está fazendo. E nós acreditamos que, observando esses 3 elementos, o ser, o que o ser faz e a forma como ele faz, a gente tem todo o subsídio necessário para ter uma vida abençoada. Nesse texto, nós temos esse cenário claro diante de nós. 7 homens que conseguem observar uma referência externa muito especial, é Paulo. E eles observam que Paulo está fazendo algo muito importante, ele está libertando pessoas em nome de Jesus. E de que forma ele faz isso? Usando esse nome, o nome de Jesus. Estes 7 homens pegam todo este legado de Paulo e eles dizem: nós nos moveremos da mesma forma e certamente alcançaremos o mesmo resultado. E a Bíblia vai dizer para nós que praticando a mesma coisa, no mesmo nome, da mesma forma, estes homens não alcançam o mesmo resultado. Com Paulo está dando certo, com esses 7 homens dá errado. Por que é que eu quero que você entenda isso?
Porque muitas vezes nós acreditamos que ter estas referências externas é o suficiente para que a gente viva a vida boa. E na vida espiritual, nós precisamos entender que os valores que determinam o meu sucesso estão muito mais além do que ter referências externas. Talvez ao entrar aqui hoje você diga: eu tenho uma mãe e um pai muito crente. Talvez ao entrar aqui você diga: minha esposa é de oração, o meu pastor é uma pessoa muito séria. Olha, eu tenho amigos na igreja que são verdadeiras referências de vida para mim. Há pastores aqui que eu olho e me espelho neles. Tudo isso é muito bom, mas deixa eu lhe dizer, isso não é determinante. Porque o que determina se a sua vida dá certo ou dá errado, não são as referências externas que você possui, mas é quem governa você aqui dentro. A ideia de uma vida vitoriosa não é quantas pessoas você admira fora, é se o Senhor Jesus está reinando dentro do seu coração. A ideia não é partir do externo, a ideia é partir do interno. E já foi declarado aqui nessa manhã: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Deus tabernaculou na gente, habita dentro de nós. Em nome de Jesus. Tem muita gente com boas referências que vai viver vida de fracasso. E não é porque escolheu más referências, pelo contrário, está escolhendo até referências boas, está ouvindo pessoas importantes, está tendo noções muito preciosas de algumas verdades espirituais. Mas deixa eu lhe dizer, o Senhor não vai se mover na tua vida a partir das referências externas. O Senhor vai se mover na tua vida a partir do senhorio que Ele estabelece aqui dentro de você. E deixa eu lhe dizer com muita franqueza, nós só temos duas oportunidades, ou duas opções, ou dois caminhos. Ou é o Senhor Jesus quem nos comanda, ou é Satanás quem vai influenciar a nossa vida. Não tem coluna do meio, não tem terceira opção. A gente precisa sempre reforçar isso, irmão. Ou somos de Jesus, ou não somos dele. A gente não pode brincar mais com isso. Como já foi dito várias vezes aqui, tem gente que se acostumou com esse ambiente aos domingos. Outros se acostumaram com esse ambiente na quinta. E a gente acredita que vir em um desses cultos já é o bastante. Ouvir uma palavra de meia hora já é o bastante. O Senhor não quer um tempo com você, o Senhor quer ter uma vida com você. O Senhor não quer que você passe pela presença, Ele quer que você tenha a presença dEle. A ideia é Jesus dentro da gente. A ideia não é ter boas referências. A ideia não é conhecer um crente. A ideia não é saber uma irmã que ora. A ideia não é ter um profeta que Deus usa. A ideia é ter o próprio Deus habitando aí dentro de você. Em nome de Jesus, nessa manhã, faça isso para você mesmo. Tenha isso como princípio na sua vida. Eu não quero conhecer pessoas que servem Jesus. Eu não quero apenas me envolver com pessoas que propagam esta fé. Eu quero ter Jesus comandando a minha vida. E a ideia não é ter Jesus para salvar a gente, porque esse é um desejo muitas vezes mesquinho. Eu quero o Salvador que me salva de todas as mazelas da vida, inclusive do inferno. Então, por medo de ir para o inferno, eu quero me apegar a esse Salvador. Não é essa a ideia. A ideia é ter um Senhor que pega a minha vida e diz: a partir de agora não vive mais você, quem vive em você sou eu. Então quem comanda a sua vida sou eu, quem dá rumo para a sua vida sou eu, quem é Senhor de verdade da sua vida sou eu. Se isso é realidade, já não é mais a minha vontade, já não é mais o que eu quero, é o que a palavra de Deus quer. Não é viver do jeito que me agrada, é viver do jeito que agrada ao Senhor. Deus está falando com a gente, isso é que determina se você vive vida abençoada ou não. A segunda verdade desse texto, que a gente precisa valorizar, é que esses 7 homens, se você observar com certa clareza o texto, você vai perceber que eles são homens altamente envolvidos com a religiosidade. Eles são 7 homens judeus. Só por essa determinação étnica, a gente já tem aqui uma verdade implícita. Todo judeu tem um grande envolvimento com a prática religiosa. E não é apenas na fase adulta.
Na verdade, o judeu, ele é emancipado espiritualmente aos seus 12 anos, por conta do seu envolvimento com a lei desde muito cedo. Então, aos 12 anos, ele já tem um aprendizado suficiente da lei, cuja religião acredita que ele pode migrar do plano infantil para o plano adulto espiritual, ou seja, responder diante de Deus pelos seus próprios atos. Esses homens são judeus, logo eles têm esse envolvimento natural com a religião. Só que se isso não bastasse, vai para um nível mais alto, eles são filhos de sacerdote. Se eles são filhos de sacerdote e se o pai deles é um sacerdote principal, eles têm uma linhagem que é importante ser considerada, porque eles vão herdar esse sacerdócio. E a ideia é que ao longo do tempo eles se envolvam não somente com a religião básica de Israel, mas eles se envolvam com a prática e com o exercício da vida sacerdotal. Só que a Bíblia diz que esses homens que conhecem a lei e que se envolvem com esse aprendizado da vida sacerdotal, cujo pai é uma referência dentro do lar, não conseguem ter vida vitoriosa. Por quê? Porque o que determina se a minha vida dá certo ou não, não é o tipo de religiosidade que eu decidi aplicar na minha vida. E é isso que me impressiona muitas vezes e me preocupa. Porque querendo ou não, se a gente não cuidar, a gente mergulha num ambiente de prática religiosa e a gente vai atribuindo a essas práticas religiosas tudo aquilo que a gente acredita que é fundamental na vida. Existem irmãos que oram todos os dias, mas já não fazem mais isso de todo o coração. Fazem isso como um amuleto. Já não é mais espontâneo. É algo muitas vezes até mecânico. Aí você diz assim, isso é mal? Eu acredito que o Senhor está olhando muito mais do que as nossas ações. O Senhor sempre olha as nossas motivações. E tem muita gente se prostrando diante dele de joelhos, confessando ele com os lábios, mas o coração está distante. E o Senhor diz, se é para ser assim, eu não aprovo esse povo. O Senhor está dizendo para nós, mais do que uma prática religiosa, eu quero você envolvido de coração com a minha presença. Mais do que conhecer os ritos desse lugar, eu quero que você tenha envolvimento na intimidade comigo. Eu quero que você sinta prazer, não em dobrar os joelhos todo dia no mesmo horário. Se isso acontecer, que seja de coração. Eu gostaria que você tivesse prazer de ser impulsionado pelo meu Espírito e num dia diferente, num horário diferente, você parar tudo e ouvir a minha voz e adorar meu nome sozinho, solitário, e entender que eu estou lá nesse momento. Eu gostaria que você fizesse as leituras diárias que são propostas por essa igreja, mas eu gostaria que você, ao terminar essa leitura, não parasse de ouvir a minha voz. Se você fosse movido pelo Espírito, talvez você passaria muito mais tempo envolvido com a palavra e o Senhor ministrando o seu coração, porque não é cumprir uma proposta feita por essa igreja, é entender que o Senhor se move de forma espontânea dentro da gente. Tem muita gente religiosa, irmão, que a vida vai dar errado. Tem muita gente dizimista que a vida vai dar errado. Tem muito ofertante que a vida vai dar errado. Sabe por quê? Ele está envolvido com uma prática religiosa, mas está distante do Deus pelo qual ele anela. Em nome de Jesus, a gente não pode mergulhar nesses ritos e acreditar que neles está o nosso sucesso. Eu sou assembleano e pratico tudo que a minha igreja diz. Não é essa a ideia. A ideia é eu me envolver com o Senhor a tal ponto. Eu me envolvi com a presença de Deus de tal maneira. Eu me envolvi com o Espírito Santo de uma forma tão especial, que pode ser que eu não ore pela manhã, mas à noite eu passei um tempo na presença de Deus. Pode ser que eu não consiga mais me ajoelhar, porque minha saúde já não deixa mais, mas o meu coração está em contato direto com o Senhor. Pode ser que eu não consiga estar no domingo de manhã aqui, por conta de algumas limitações, mas lá dentro do meu quarto em secreto, o Espírito de Deus ainda chega, Deus ainda se apresenta. Puderam até fechar os templos, mas quem tem vida de verdade com o Senhor, sente falta dessa comunhão, mas nunca sentiu falta da presença de Deus, porque Deus nunca foi confinado. O Espírito Santo de Deus nunca foi travado. Nessa pandemia, os nossos quartos nunca foram fechados para a presença de Deus.
O problema é que a nossa espiritualidade está nascendo dentro do templo. Isso é um grave problema. A nossa espiritualidade nunca para, a nossa espiritualidade nunca cessa, a nossa espiritualidade nunca termina, porque ela é fruto da presença de um Deus vivo dentro de nós. Podem fechar a igreja, podem fazer o que quiserem, a presença de Deus nunca muda. O Espírito Santo de Deus nunca muda. A gente sente falta desse tempo, a gente gosta de estar aqui, mas uma verdade é certa: não é a prática de alguns ritos que determina se a minha vida dá certo ou dá errado. Tem muita gente que nos procura e diz assim: eu estou fazendo tudo certo, eu estou tentando levar as coisas todas certas. A minha pergunta para você hoje é: pare de avaliar os seus atos, suas ações. Passe a avaliar as suas motivações. Passe a avaliar seu coração. E perceba se não há uma desconexão grande entre o que você pratica aqui dentro e o que você vive com o Senhor. De verdade. Isso é uma lição para mim. E nessa manhã o Senhor fala com a gente: a vida pode dar certo, mas a vida pode dar errado. Usando o nome de Jesus, tentando expulsar demônios, tentando fazer o bem. A terceira verdade desse texto é que a nossa vida não dá certo porque a gente decidiu fazer alguma coisa boa para alguém em nome de Jesus. E você já percebeu que todo crente de verdade, ele tem esse impulso no seu coração. É natural do Evangelho incentivar você a fazer o bem. O próprio Jesus disse: você precisa amar o próximo. E como é que você ama o próximo? Não é com discurso, é com atos. Aí eu pergunto para você: expulsar demônio é algo bom, sim ou não? Bateu a dúvida? Talvez você avaliou pela questão do fazer, mas eu estou querendo que você avalie pela questão do resultado. Então, a partir do resultado, alguém que estava possesso, sua vida chega e alguém fica liberto. Isso é bom ou é mal? Bom, maravilhoso. Imagina, irmão, você chega no seu trabalho, amanhã, segunda-feira, e tem lá um demônio endemoniado. Ou seja, um demônio em modo furioso. Ativou o modo furioso do Satanás. Aí você chega lá, e aí ele se manifesta daquele jeito que às vezes a gente conhece. Muda a voz. Né? Já aconteceu isso com você? Se nunca aconteceu, que aconteça. Eu sempre me lembro que um dia, falando com a galera mais nova, eu disse assim: vocês precisam expulsar um demônio. O demônio vai se manifestar e vocês vão ser usados para expulsar. E aí o menino me disse: está amarrado, pastor. Eu falei: não, amarra o demônio, deixa eu livre. Porque às vezes a gente não gosta nem de falar no nome dele para não ter problema com ele, pastor. Fica tranquilo, inimigo vencido. Então imagina, irmão, você chega no seu trabalho, demônio endemoniado se apresenta, com aquela fala sempre tosca: quero matar. Isso aí eu já sei, vou acabar com você. E o melhor é quando ele diz assim: te odeio. Quando ele fala isso, vibra. Porque a minha preocupação é se ele diz assim: te amo. Então se o diabo dizer assim: te odeio, fala para ele: legal, cara, curti, agora tá top, estamos no mesmo caminho, é isso aí, eu odeio você, você me odeia, e assim a gente vai até o final. E aí você olha para ele assim: em nome de Jesus, eu te ordeno, sai. Aí a pessoa dá aquele imagina o seu patrão olhando: meu Deus do céu, que funcionário top é esse que eu arrumei, cara? Você é um vingador da fé. O cara vai chegar perto de você e dizer assim: cara, o que você fez aí? Não, eu tenho uma técnica aqui espiritual poderosa. Em nome de Jesus a coisa acontece. Por quê? Porque todo crente de verdade é impulsionado a fazer algo por outro. E nós muitas vezes associamos a vida cristã a uma série de práticas que abençoam pessoas e ambientes. Aí pergunto para você de novo: expulsar demônio é algo bom, sim ou não? Sim. Então esses 7 homens têm uma proposta adequada, sim ou não? Sim. Os 7 homens querem fazer o bem para uma outra pessoa. Aí você diz: algo bom. Só que a Bíblia diz que tentando fazer o bem para um próximo, tentando abençoar a vida de um outro,
Esses homens terminam mal. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O que vai determinar que a sua vida seja de sucesso ou de fracasso, não são as tuas iniciativas para abençoar o próximo. E tem muita gente que está dizendo: pastor, eu acho que minha vida não vai bem, porque eu não faço nada no ambiente da igreja, eu não pratico nada no ambiente da igreja, eu preciso fazer alguma coisa. Deixa eu lhe dizer uma verdade. A priori, Deus não chamou ninguém aqui para produzir alguma coisa. A priori, Deus chamou todo mundo aqui para se relacionar com Ele. Até porque Deus, o Deus que nós servimos aqui, não precisa de nada e não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente. E deixa eu dizer, a autossuficiência de Deus não é porque Ele já tem muito. Porque uma coisa é você olhar para alguém rico, tipo, você olha para o Fiuza e diz assim: o Fiuza não precisa de dinheiro, porque o Fiuza já tem bastante. Então não é que o Fiuza não precisa de dinheiro, ele não precisa agora porque já tem bastante. Deus não é assim. Eu olho para ele e digo assim: não, eu não preciso adorar porque ele já tem adoração. Não, o nosso Deus não precisa de nada, ele não tem carência. É um Deus em si mesmo autossuficiente, ele não precisa de nada. Por isso que você precisa entender, Deus não chamou ninguém aqui a princípio para trabalhar para Ele. Ele chamou todo mundo aqui pelo sacrifício de Cristo, para a gente ter relacionamento com Ele. Então a ideia não é você cantar, pregar, trabalhar aqui dentro. A ideia a princípio é você se relacionar com Ele como um pai e o seu filho. Se isso acontecer, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: é a partir do relacionamento que vai haver frutificação. Jesus disse aos seus discípulos: se vocês estiverem em mim, a minha palavra estiver em vocês, vocês vão produzir, e não é pouco fruto, é muito fruto para a glória do meu nome. Então deixa eu dizer, é o relacionamento que potencializa a frutificação e não o contrário. E tem muita gente dizendo: eu vou trabalhar para Jesus e aí vai dar certo. E deixa eu lhe dizer, tem muita gente enganada. Vai trabalhar tanto para Jesus e vai se frustrar tanto que vai dizer: quanto mais eu trabalhei, pior fiquei. E aí acontece aquele fenômeno: gente abandonando função, gente abandonando o chamado, gente abandonando o ministério, gente abandonando os dons que Deus deu. Sabe por quê? Se frustrou com a atividade, porque acreditava que uma vez fazendo algo para Deus, em nome de Deus, a vida mudaria. Deixa eu lhe dizer, Deus não precisa da gente nem do que a gente faz, mas o Senhor quer um relacionamento de verdade comigo e com você. Se você se relacionar de todo o teu coração, fique tranquilo, você vai frutificar para a glória de Deus, e é o Senhor que vai fazer isso na tua vida. Você não precisa se esforçar para tanto fruto. Você conectado com Ele, os frutos vão nascer naturalmente do seu envolvimento com o Senhor. Amém? Então não fique preocupado: pastor, eu preciso tocar nessa igreja, preciso cantar nessa igreja, preciso pregar nessa igreja, preciso cuidar de alguma coisa nessa igreja, preciso estar em algum departamento. Tudo isso é maravilhoso, mas isso não deveria ser primário na sua vida, deveria ser secundário e produzido pelo envolvimento que você tem com o Senhor. Deus habitando em você vai levar você para o lugar que Ele quer, e quando Ele te plantar no lugar que Ele quer, você vai frutificar naturalmente pela presença de Jesus em você. Esses homens estão tentando expulsar demônio. Esses homens estão tentando fazer algo bom. E quando eles chegam lá, eles não chegam sozinhos. Diga comigo, são 7 homens. Pode falar mais forte? Diga, são 7 homens. Por que essa informação é importante, irmão? Porque muitas vezes a gente atrela sucesso não a uma prática individual. A gente atrela sucesso a uma prática coletiva. Ou seja, se vários estão fazendo e parece estar dando certo, é melhor eu entrar nesse negócio também e fazer. Eu não sei você, mas eu já fui procurado: pastor, você precisa vender o que eu estou vendendo. Pastor, você precisa assistir os vídeos que eu estou assistindo. Você vai ser destravado. Como é que é? Nós vamos... Essa é a fala agora: nós vamos destravar você. Eu falei: não sabia que eu estava travado? Não, pastor, é um destrave digital. Você vai ganhar dinheiro com a internet. Alguém já viu isso aí? Deus está falando com alguém aí. Não, porque agora, pastor, o mundo digital vai dar dinheiro. Aí você pergunta assim: mas quem está ganhando? Não, milhares de pessoas já estão fazendo, a fala agora é essa: 6 dígitos em 7 dias.
Aleluia. Louvado seja. Gostei. 6 dígitos em 7 dias. E nós precisamos destravar você digitalmente. Porque milhares estão ganhando. Você precisa ganhar. E a gente diz assim, como é que é? Não, pastor, se você vender 50 perfumes num dia, você vai ser milionário em 1 ano. Irmão, já ouviu isso? Agora a nova tônica, venda o chá que seca a sua barriga. E como tem bastante gordo igual eu nesse mundo, irmão, tudo que nós queremos é emagrecer. Então tome chá, emagreça e ganhe dinheiro vendendo. Porque milhares estão conseguindo. Aí você associa, meu Deus, se milhares estão, eu não posso ficar fora, eu tenho que estar dentro. Primeiro que eu tenho que emagrecer. Segundo que eu preciso ganhar dinheiro emagrecendo. Olha que maravilha. Se tem um incentivo para emagrecer, é ganhar dinheiro. Porque emagrecer em si é perda. E crente não foi chamado para perder. Quando a gente perde, a gente se entristece. Porque não é só perder peso, é perder comida. Imagina, irmão, que tristeza. Chega na sua casa, o que temos? Alfaces, rúculas, agriões, couves refogadas. E para ter uma textura, um brócolis salteado. Mas isso é maravilhoso. Isso mexe com o seu coração, isso anima a sua alma. Você se assenta na mesa celebrando ao Senhor. Isso é horrível. Isso é deprimente. Só que a gente diz assim, não, eu preciso porque todos estão. Deixa eu dizer uma coisa para você. 7 homens fazendo a mesma coisa, dando errado. Eu quero falar ao teu coração nessa manhã. Não é o que todo mundo faz que vai dar certo para você. Porque Deus não criou você em série. Deus criou você indivíduo. E porque criou indivíduo, trabalha com a sua individualidade. O que dá certo para você é o que Deus tem para você. O que funciona na tua vida é o que Deus tem para a sua vida. O plano que dá certo para a sua vida é o que foi criado para a sua vida. Deus não chamou você para ser produto em massa, em série. Deus chamou você para ser indivíduo e se relacionar com Ele individualmente, de uma forma muito especial. Tem um plano de Deus para a sua vida. Então deixa eu liberar uma palavra sobre a vida de jovens que estão aqui. Quem disse que para a sua vida dar certo, você precisa ser um funcionário público concursado? Será que de verdade essa é a vocação que Deus tem para você? Ou você está fazendo isso só para ter dinheiro garantido? Foi que disse que para você dar certo na vida, você precisa ser um empresário com megas empresas para funcionar bem na vida, só para ter dinheiro? Quem foi que disse que Deus chamou você para ser conhecido na internet, para ter milhares de likes? Quem disse que esse é o plano de Deus para você? Você não precisa ter milhões de seguidores para viver o que Deus tem para a sua vida. Você não precisa ter milhares de reais para ter um movimento de Deus na sua vida. Você não precisa ser um mega empresário na cidade de Londrina para viver bem. Não, você precisa de uma coisa: viver o que Deus tem para a sua vida. Porque o plano de Deus, ele é bom, perfeito e agradável. Viva Ele e você vai ser feliz, bem sucedido, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O grande problema nosso é que a gente está massificando o que deveria ser individualizado. E a gente olha para uma massa de gente dizendo: se deu certo com eles, vai dar comigo, em nome de Jesus. Dar certo na minha vida é o que Deus tem para a minha vida. E pode ser diferente de todo mundo aqui dentro, mas se é de Deus, funciona na minha vida. Vai uma palavra para os pais que estão aqui. Há poucos dias, conversando com o pessoal, a pessoa disse o seguinte: eu estou incentivando minha filha a ser médica. E eu olhei para a criança, vai fazer 6 anos. Aí, né, irmão, bate aquela curiosidade, né? Eu falei assim: a menina vai ser médica? Não, estou querendo. E a menina olhando para o nada, assim, ó. Mais perdida que... Aí eu falei assim, mas por quê? Dá dinheiro. E assim, se ela ganhar bastante dinheiro, dá uma aliviada para a gente, né? E eu me lembro, irmão, que eu já passei pela mesma situação.
olhar para Ana Laura e às vezes até tentar pôr a mão na cabeça e dizer assim: Senhor, repousa sobre ela uma unção médica. Orar pelo João: Senhor, repousa sobre esse menino uma unção futebolística. Senhor, se ele for para o Real Madrid ou Barcelona, vou fazer a tua obra na Europa. Senhor, eu do lado do Camp Nou com uma congregação, será maravilhoso. Teu nome será glorificado. A gente passa por isso, até que a gente é ministrado pelo Espírito Santo. E Deus fala com a gente: eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Descansa teu coração. Teus filhos não são flechas que você manda para onde você quiser. Teus filhos são flechas que vão atingir o alvo que Deus tem. Tem um alvo de Deus. E quando a gente entende isso, a gente descansa. Porque vivendo os projetos de Deus, nossos filhos não serão frustrados, não serão decepcionados e muito menos desamparados. Quando Deus dá projeto, Ele dá toda a estrutura necessária para vivê-los. Eu quero descansar teu coração como pai através dessa palavra. Não crie seus filhos para serem homens bem-sucedidos financeiramente. Criem seus filhos para serem filhos que vivam projetos do Senhor e que louvem, glorifiquem o nome do Senhor. Eles vão ser as pessoas mais felizes e realizadas dessa terra. Não é porque todo mundo faz que dá certo. Em nome de Jesus. Quero chamar você hoje a uma responsabilidade. Será que a gente pode olhar para esse texto e entender por que muitas vezes nossa vida não funciona? Será que a gente pode olhar para esse texto e perceber o porquê que muitas vezes a gente está caminhando em via contrária? É porque a gente está tentando usar um nome poderoso sem se relacionar com esse nome poderoso. Esses 7 homens chegam na casa do endemoniado e dizem o seguinte: nós estamos aqui para que você, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Não é eu estou aqui servindo o mesmo Jesus que Paulo prega. Não é eu estou aqui em nome do Jesus que em mim habita. Não é eu estou aqui falando do Jesus que mudou minha vida. Não, eu estou falando aqui de um nome que eu ouvi e que funciona na vida de terceiros. Não vai dar certo. Jesus está dizendo: meu nome não pode estar apenas na sua boca. A minha presença tem que estar na sua vida. E se isso for verdade, usa meu nome, porque vai funcionar. Como é que você chegou aqui hoje? Como é que você entrou nessa casa aqui hoje? Talvez o máximo que você diga é: meu pai ora, minha mãe ora, meu esposo é de oração, lê a Bíblia, minha mulher frequenta o círculo de oração toda semana. Jesus está perguntando para você: e você? O quanto da minha presença você tem? Porque se isso não existir, irmão, desista, não vai funcionar. Se você crê nisso, fique de pé, por favor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja Jesus Cristo para sempre. Eu quero convidar você, porque é uma proposta dessa igreja, respeitando todas as regras. A gente não pode deixar de dizer a você: hoje é uma manhã de restauração de Deus para a sua vida. Porque o Senhor não tem prazer, escute o que eu vou dizer, o Senhor não tem prazer que a sua vida dê errado. Pastor, mas se eu sirvo a Jesus eu não sofro? Sofre com propósito, é diferente. Uma coisa é sofrer para a tragédia final. Outra coisa é sofrer como um processo de aperfeiçoamento do ser. Então não é sofrimento, é Deus dizendo: estou trabalhando para você ser melhor. E para tirar algumas coisas que não são adequadas na sua vida, eu ajo com certa força, mas sempre poupando a sua existência para a glória do meu nome.
Então você não perde, você é liberto do que não te serve mais. Deus está dizendo: eu estou tirando da tua vida o que não é bom mais para esse tempo, para que você seja melhor para a glória do meu nome. O grande problema é que talvez você pode entrar num ciclo de problema sério, que leva a uma tragédia definitiva, e o Senhor não tem prazer nisso. Por isso o Senhor te traz aqui nessa manhã e fala ao seu coração: como é que você entrou aqui hoje? Será que você apenas tem referências externas de espiritualidade saudável? Será que olhando para a sua vida você só consegue ver um pai que ora, uma mãe que ora, um amigo que é crente, um pastor que prega legal, um pastor que ensina legal? O Senhor está dizendo: isso não vai mudar a sua vida. Pode ser positivo, pode ser uma influência legal em algum momento, mas não é isso que determina. O que determina é se eu estou habitando aqui dentro, se você tem vida de verdade comigo, se você conseguiu ser de fato meu servo e me servir do jeito que eu quero. Talvez você diga: não, estou vindo todo domingo, estou vindo toda terça, estou vindo toda quarta, estou vindo toda quinta. O Senhor está dizendo: não é prática de ritos religiosos que garante que você vai dar certo. Talvez você até cante nos nossos grupos, toque nos nossos conjuntos, talvez você até faça uso de momentos de departamentos para ser útil em algum momento, mas o Senhor está dizendo: não é determinante. Até porque você poderia estar no fundo de um poço, de um vale existencial, assim como Jó, sem ter utilidade nenhuma, coberto de chagas, mas eu olhar para você e dizer assim: meu servo, fiel, íntegro, reto, em quem eu tenho prazer, mas está doente, não faz nada e todos dizem que tem algum problema, mas o Senhor está dizendo: mas eu tenho prazer na vida dele, porque não negou meu nome, não deixou de ser fiel. Porque a ideia não é quanto eu me envolvo com essas práticas, a ideia é se eu tenho uma vida de verdade com o Senhor. E vida de verdade com o Senhor não se dá a partir de uma perfeição, se dá a partir de um coração quebrantado, contrito. A Bíblia diz que a esse coração o Senhor não desprezará. Talvez você chegou aqui a ouvir essa palavra, você diz: eu não consigo acertar, eu não consigo ser perfeito. Deus está dizendo: anda comigo. Igual ele disse a Abraão: anda comigo e ser perfeito. Anda na minha presença e eu trabalho em você. Não é ser perfeito e vem andar comigo, é anda comigo e deixa eu fazer você ser perfeito. Anda com o Senhor. Não é buscando uma coisa para fazer aqui. Não é o desespero de ser um ativista nessa obra, mas é alguém que se relaciona em intimidade com o Senhor.